nós fizemos aquela comparação com o quadro, né? O quadro que mostra um diagrama, né? Como funciona o trono no centro, né? Uma escadaria, o trono está elevado, ao redor do trono os 4 seres viventes, que a gente viu que eram os querubins, né? Que já foi descrito por Ezequiel e Isaías. Ao redor dos querubins, né? Junto ao trono, 7 tochas que representam o Espírito Santo, e ao redor do trono e dos seres viventes, 24 tronos, né, com anciãos, que também nós interpretamos como esses anciãos representam toda a igreja do passado, a igreja do Israel antigo, e a igreja do Novo Testamento, né? Seriam os patriarcas e os 12 apóstolos. Eles estão sentados em tronos, eles têm coroas, e isso significa que eles têm posição de autoridade. Isso indica que a igreja vai reinar, né? Na consumação, a igreja está reinando. A igreja triunfante irá reinar sobre a terra. Essa é a mensagem. E nesse capítulo de hoje, vai aparecer, João vai ter um evento que João vai presenciar. Né? Então, João vai ver a chegada do Cordeiro, né? E a entronização do Cordeiro. Então, o texto que nós vamos ler hoje e comentar refere-se a isso. Eu vou ler o capítulo todo. Atentem para a leitura. Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se. Essa descrição de João, ela é uma descrição que vai mostrar a chegada do Cordeiro, né? Deixa eu ver aqui nosso gráfico. Projetando aqui, eu acho que está aparecendo, né? O diagrama. Né? Então, o Cordeiro chega e aí tem uma particularidade que João vai nos falar sobre o Cordeiro. Né? Primeiro, o ancião que, representando a igreja, anuncia a João que ele não precisa mais continuar chorando, né?
ele vai descrever esse ser que chega como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. E vai dizer que essa pessoa venceu para abrir o livro dos sete selos. Olha, a grandiosidade do trono e deste livro, ela é tal que não se podia nem olhar para o livro. E também o anjo faz a proclamação e ninguém no universo, né, nenhuma criatura, se apresenta para abrir o livro. Ninguém é digno de abrir o livro. E aí João chora. E então, primeiro a gente precisa entender o que é esse livro, como esse livro é configurado. Um livro selado, né? Esse tipo de livro é um pergaminho, né? Provavelmente um pergaminho. Né? E a particularidade dele é que foi escrito pelos dois lados, quer dizer, por uma face e pela outra. E de uma forma, né, que ele era tão importante que ele foi protegido por sete selos. Um documento na antiguidade que era importante, um contrato, uma carta, né, ela era selada, mas selada com apenas um selo. E, nesse caso, o livro é selado com sete selos, dizendo da importância desse livro. Então, o que é que contém esse livro para ele ter toda essa importância? O comentarista diz que esse livro contém os decretos de Deus para a história, desde a vinda de Jesus até a consumação do século. Então, tudo o que vai acontecer, né, nesse período está revelado nesse livro. E por que João chorava? A ideia aqui é que João chorava por quê? Porque se o livro não fosse aberto, né, a igreja não seria consolada, os crentes não seriam consolados na sua tribulação. Né? E não haveria também o julgamento sobre o mundo perseguidor. E a igreja, né, não cumpriria seu propósito, né, de reinar e de passar pela purificação, né, vir à consumação. Então, tudo isso estaria paralisado enquanto o livro não fosse aberto. E João, né, estava vindo de uma tribulação e sabia, né, ele anelava pelo desfecho da história. Então, essa é a interpretação dessa. Primeiro, o livro tem uma grande importância, né? Nenhuma criatura foi achada digna de abrir o selo, e aparece, né? E o próprio anjo que fez a proclamação consola João, dizer: o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, né, venceu para abrir o livro. Né? E o que significa esses dois títulos dados a Jesus aqui? Né? Esses dois títulos, o primeiro título raiz de leão da tribo de Judá, ele vem da bênção de Jacó a seus filhos. Né? A Judá, ele deu uma bênção especial. Ele diz que Judá é um leãozinho e que o cetro não se apartaria da família de Judá. Então, esse leãozinho é um descendente de Judá que herdaria o cetro. Como Davi, que foi prometido também que o reino não se apartaria de sua família, e mais, ele teria um descendente que seria eternamente, reinaria sobre o seu trono. Então, o leão da tribo de Judá vem dessa proclamação. Deixa eu ver aqui. Está em Gênesis 49, 9 e 10. Deixa eu procurar aqui. Pronto, a bênção de Jacó foi assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, meu filho, encurva-se e deita-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e se congregarão todos os povos. Eu coloquei aqui, abri aqui na versão Almeida Fiel, não é muito boa, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló e eles obedecerão os povos. Então, a partir daí, né, os judeus passaram a aplicar ao Messias o título Leão de Judá. E o que significa raiz de Davi? A raiz, segundo o Leandro Lima diz, né, e
A raiz é aquilo que sobra na terra depois que a árvore é cortada, né? E, normalmente, se houver condições propícias, não, essa árvore brotará novamente dessa raiz, né? Lá acho que é em Isaías, fala de um renovo, né? Isaías 11:1, né? Fala disso, exatamente. Isaías fala que viria um renovo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Também é uma alusão à raiz de Davi. Então, leão da tribo de Judá e a raiz de Davi dizem respeito à mesma pessoa. O herdeiro do trono de Davi, que viria, né, seria entronizado para todo o sempre. Então, a primeira pergunta já é respondida aqui, né? Quem é esse ser? É o leão. E o que ele fez para ser digno de abrir o livro? Essa seria a outra pergunta, né? O que é que esse ser fez para abrir o livro? Jesus venceu o quê? Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo, né? E, ao fazer tudo isso, ele se tornou-se digno de abrir o livro, né? A gente tem que lembrar que Jesus foi um ser perfeito. E, na sua vida, na sua encarnação, ele não pecou, né? Por não pecar, ele não estaria debaixo da maldição que foi pronunciada lá no Gênesis, né? De que, ao desobedecer, Adão, ao comerem do fruto proibido, o homem, né, Adão e sua descendência, certamente morreria. Então, Jesus não estava debaixo dessa maldição. Por não estar debaixo dessa maldição, por que ele morreu? Sua morte, na verdade, foi um sacrifício voluntário pelos pecados dos eleitos. Então, a morte de Jesus não foi um castigo para Jesus, não foi uma retribuição, porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Não havendo pecado, não há retribuição. Então, ele morreu e ressuscitou. Então, ele venceu o pecado, ele não pecou, ele foi oferta pelo pecado, a oferta foi aceita por Deus, então, com o seu sangue, ele justificou aos eleitos. Então, essa foi digamos assim, o feito de Jesus que o tornou digno de abrir e desatar os selos. Então, ele venceu, por isso ele venceu e se tornou digno de desatar os selos. A próxima pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: e aí João, né, ao receber essa notícia do ancião, João olha para o trono e vê esse ser, né, o leão de Judá e a raiz de Davi. Só que agora João olha para essa pessoa e não vê o leão, ele vê um cordeiro. E esse cordeiro tem uma coisa interessante: esse cordeiro parece que esteve morto, né? E como é que um cordeiro parece que esteve morto? A ideia aí é que esse cordeiro traria as marcas do sacrifício, né? Em algumas figuras aparecem, as figuras, digamos assim, idealizadas, seria um cordeiro com o corte, né, que um cordeiro recebe na hora do sacrifício, no altar do sacrifício, né? Havia sacrifícios diários, então o cordeirinho era amarrado e cortado o pescoço do cordeiro. Em algumas figuras idealizadas aparece um cordeiro, só que esse cordeiro está em pé, né? Ele não está desfalecido, ele está em pé. E mais, esse cordeiro está num local em que poucos têm acesso, né? Os anciãos estão afastados do trono, só os querubins estão ao seu redor, só as 7 chamas, né? Esse cordeiro se aproxima, né, do trono. Então, ele é um ser mais digno até do que os próprios querubins, né? E tem mais. Esse ser, ele traz 7 chifres e 7 olhos. E o próprio João vai explicar o que significa os 7 olhos. Os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus enviados sobre a terra. E os 7 chifres, o que é que significa? A ideia dos 7 chifres aqui
é de que o chifre no Antigo Testamento significa poder, né? O animal que tem chifre é um animal poderoso, né? O boi, por exemplo, né? O touro. Então, 7 chifres significa aquele que tem todo o poder, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Então, esse cordeiro que parece que foi morto, né? Ele é o Todo-Poderoso e ele tem 7 olhos, ele tem o Espírito do Senhor. A doutrina cristã, né, a sã doutrina, diz que o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Então, a ideia é que esse cordeiro enviou os 7 Espíritos também sobre a terra. Essa é digamos assim, a interpretação disso, né? E em alguns textos também, diz que os escritores do Novo Testamento, Paulo e Pedro, chamam que o Espírito Santo como o Espírito de Cristo, confirmando essa interpretação, né? E o que é que esse cordeiro faz? Esse cordeiro ele aparece, né, se aproxima do trono e, de forma, digamos assim, ousada, ele vai e toma o livro. Ele toma o livro do seu pai, né, daquele que está sentado no trono. Então, significa que ele, além de digno, ele tem toda a autoridade de chegar junto daquele ser, né, majestoso e tomar o livro. Ele não pede, ele vai lá e pega, né? É como se, imagine assim, você obteve o direito de ter alguma coisa e simplesmente você não precisa pedir a ninguém. Você vai lá e se apossa dessa coisa. Então, ele pega o livro. E, ao tomar o livro daquele que está sentado no trono, o que é que acontece? Os 4 seres viventes e os anciãos o adoram, né? E nós sabemos que só quem é digno de adoração é Deus. Ao fazer isso, essa corte celestial ela está dizendo que aquele cordeiro também é Deus. Eles estão agora adorando o cordeiro. E os anciãos trazem taças cheias de incenso, né? E João aqui já diz o que esse incenso significa. Essas taças cheias de incenso são as orações dos santos, né? Havia no templo, no tabernáculo, no templo, né, uma queima de incenso junto com os sacrifícios, né? E esse incenso, a fumaça do incenso subindo, simbolizava a oração dos santos, né, indo em direção aos céus. Esses seres adoram o cordeiro, né, e fazem uma declaração muito interessante. A declaração na sua adoração é o seguinte: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para nosso Deus constituir-se reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, esse texto final aqui, reino e sacerdotes, é uma referência a Êxodo 19, 6 e a 1 Pedro 2, 9. Né? Pedro retoma esse texto e diz que vós sois sacerdócio real e nação santa, povo escolhido, eleito por Deus. Né? E ao fazer essa adoração, né, João conta que outras criaturas agora se juntam. Né? A adoração desculpe aqui. Eu não falei. A adoração não é só dos anciãos e dos 4 seres viventes. Nesse segundo ciclo de adoração, se incorporam milhões e milhões de anjos. Então, todos os seres celestiais e a igreja, né, se dobram, reconhecendo a dignidade do Cordeiro e dizendo que ele foi morto. Calma. Me compliquei aqui, irmãos. Eu estava falando do 8 e aí pulei para o 11. Né? Então, o Cordeiro é adorado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos, e aí eles declaram: tu é digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo,
língua e nação. E que isso significa que os herdeiros, os escolhidos pelo Deus Pai, né, são comprados, né, são trazidos para a família de Deus de todas as nações, línguas, tribo, povos e nação. Então, de todos os homens da terra, de todas as regiões, de todas as culturas, de todas as crenças e línguas, pessoas vão ser salvas e vão ser feitas reino e sacerdote para a glória do Deus Pai. Então, essa é a ideia da adoração dos anjos e dos seres viventes e dos anciãos. Um terceiro ciclo de adoração vai ser ouvido, né? João agora escuta, né, a voz de muitos anjos, e aí ele vai dizer que são um número inumerável, milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando agora: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse louvor que dignifica o Cordeiro e atribui a ele, tributa a ele quatro digamos assim, quatro tributos: poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. No número de 7, significa que ele tem o poder, né, e a dignidade máxima. Então, ele é o ser excelso, né? Sobre todo o universo, ele tem reino, né? Ao finalizar esse louvor, aí João, novamente, agora João vai ouvir todas as criaturas, né, no céu, na terra, embaixo da terra e sobre o mar, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao terminar essa declaração das criaturas do universo, os quatro seres viventes dizem amém e os anciãos também se prostram, né? Os quatro seres viventes e os anciãos, eles estão em adoração eterna, né? E o que significa essa última adoração? Significa que todas as criaturas do universo, né, todo o universo se dobra adorando a Deus Pai e ao seu Cordeiro. E aí se cumpre aquilo que foi dito, que todo joelho se dobrará, né, e toda boca o confessará. Essa seria uma cena que mostra o juízo final, quando todos vão ter que se ajoelhar perante o Cordeiro, né, dar-lhe glória, reconhecê-lo, né, e confessar a ele como Senhor e governador do universo. Né? E termina aí a nossa exposição. Então, podemos agora fazer alguns comentários. Algum irmão tem algum comentário? O Rubens tem algum complemento? Sim. Eu gostaria de só ressaltar que os mesmos atributos de louvor, glória, honra, majestade, que são dados ao Cordeiro, aqui nesse episódio, no capítulo 4, foram tributados ao Deus Pai, sim, demonstrando, né, que o Cordeiro, que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele tem a mesma dignidade divina, os mesmos atributos divinos, o mesmo poder divino, partilha da mesma glória, da mesma honra que o Pai. Então, mostrando a identidade do Cordeiro com o Pai. Ou seja, na mesma medida em que o Pai é Deus, o Cordeiro também é Deus. E como o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, então o Espírito Santo também é Deus da mesma forma. Então aqui nós temos uma passagem trinitária, mais uma vez, mais uma passagem trinitária da Bíblia, né? Mais uma vez, embora a palavra trindade não esteja escrito na Bíblia, é um termo teológico cunhado aí lá pelo século II
né? Mas é uma realidade que está na Bíblia, que permeia toda a Bíblia. Saulo, outro ponto que é importante a gente sempre tomar nota e lembrar aos irmãos, que é a história sendo contada sempre de forma paralela. 7 igrejas, agora 7 cartas, nas sessões seguintes teremos 7 anjos, sempre uma história sendo repetida, uma história sendo recontada, nunca uma narrativa de A a Z, com essa sequência, uma após a outra, versículo após outro, não. Sempre um paralelismo. Tá? É importante que os irmãos, sempre que escutarem essas sessões divididas em 7 figuras, sejam cartas, sejam anjos, enfim, sejam igrejas, que eles atentem para que a história está progredindo e, ao mesmo tempo, sendo repetida. Exatamente. As sessões paralelas, né? É a mesma história contada de pontos de vista diferentes. Né? Eu gostaria de dar mais uma outra questão importante. Nós precisamos nos lembrar, quando a gente foi estudar o capítulo 12, exatamente, capítulo 12, vai ser feita menção a essa cerimônia de coroação, né, do Cordeiro como o Rei do Universo. Quando Jesus toma da mão do Pai o livro dos decretos da história, entre a primeira e a segunda vinda, ele assume o controle e o poder sobre a história nesse período, certo? Então, nesse sentido, foi tendo em vista essa visão gloriosa que Handel escreveu aquela sua maravilhosa música Aleluia, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores e tal. Que Jesus, então, toma as rédeas da história nas mãos, né? E aqui no capítulo 12, nós vamos ver que vai haver novamente a exaltação de Cristo, quando ele é assunto aos céus e o diabo é expulso dos céus. Então, essa é uma coisa que a gente vai ver com mais clareza quando a gente estiver no capítulo 12. Então, essa cena do capítulo 4 será retomada no capítulo 12, sob um outro enfoque, né? Sob um outro ângulo, mas é a mesma cena. Como Elias lembrou muito bem, a história da humanidade entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo está sendo contada e recontada, cada vez mais entrando na realidade da segunda vinda de Cristo, do juízo final e do estado eterno, cada vez mais. Então, aqui nós temos quando Jesus foi assunto aos céus, logo depois da sua morte, que ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, depois ele é assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, é que ocorre esse episódio aqui, essa cena cheia de simbolismos, cheia de coisas, né? Mostrando Jesus, ao mesmo tempo, como um leão e como um cordeiro que foi morto, mas agora está vivo, um leão que tem 7 chifres, aliás, um cordeiro que tem 7 chifres e que é todo poderoso. Então, são a imagem de um cordeiro todo poderoso é uma coisa, né, assim, até contraditória, porque o cordeiro não tem poder nenhum, porém, esse cordeiro é todo poderoso, tem 7 chifres, e ao mesmo tempo é um leão, quer dizer, então, tudo isso está mostrando essa grandeza, esse Jesus
como Efésios nos diz, que Jesus está assentado, né, da direita do Pai e tudo mais. Aqui é justamente aqui essa cena que é descrita no Apocalipse, que remete a todos esses outros textos lá de Paulo, de Estevão, quando ele vê o filho em pé ao lado do pai e é apedrejado por causa disso e tal. Então, tudo isso, esse capítulo 5 aqui. Então, Jesus toma o livro nas mãos e pode, então, executar na história o que está para acontecer. E é justamente o que vai acontecer a partir do capítulo 6, que são os selos. Então, antes de Jesus, antes de mostrar o juízo que Deus vai executar no mundo, ele mostra cenas gloriosas. Primeiro, a cena do trono e depois a cena da entronização, da coroação de Cristo como Rei do Universo. Quem fez a classe de Hebreus, né, o autor de Hebreus, descreve também esse evento. Lá em 1:3, na parte final do versículo, ele diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antes ele apresenta o Cristo glorioso, né, que a imagem é o resplendor da glória, expressão exata do ser, né, do Pai. E ele prossegue falando. Quando ele chega lá no 8, diz: mas acerca do Filho, disse: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Então, o autor de Hebreus descreve a entronização de Cristo após a purificação dos pecados, após ele vencer, né, o pecado e a morte, né, e ressuscitar. E aí merece digamos assim, uma pequena lembrança, né, que Cristo morreu, não merecia morrer, ele não estava debaixo da maldição da morte, né? Ele não estava condenado à morte, mas ele morreu de forma voluntária pelo nosso pecado, né? A morte não teve poder sobre ele ressuscitou, né? Mas aí muitas pessoas dizem: mas ressuscitar não é um grande negócio, porque já tinha gente que ressuscitou antes, né? Lázaro, né? O filho da viúva de Serepta, né? Quem mais? Alguns, né? Houve pessoas que ressuscitaram. A diferença é que essas pessoas que ressuscitaram antes, ressuscitaram para morrer de novo, né? Elas ressuscitaram e continuaram debaixo da condição, da condenação da morte. Ressuscitaram e morreram. Cristo ressuscitou, recebeu um corpo glorioso e não vai morrer. Então, por isso que ele vai ser dito aqui, né? Vai ser descrito como o primogênito dos mortos, que é o primeiro que morre, né, e vence a morte. E aí abre para nós, né, aqueles que são beneficiados pelo sacrifício, o direito de também, né, ter a vida eterna quando eles voltarem e consumar. Nós também vamos ter um corpo glorificado e aí seremos reis e sacerdotes junto com ele, né, para toda a eternidade. Essa é uma das mensagens também. Então, ele venceu a morte, né, e a ressurreição dele é diferente. Em nenhum lugar, em nenhuma religião, você tem um líder religioso que anunciou sua morte e ressurreição, né? E isso aconteceu, né? Que é uma coisa, falando em ressurreição, eu lembrei aqui que quando eu era descrente, eu achava que isso era um mito, né? Ressurreição é um mito e tal e tal. E aí pesquisei algumas vezes. Eu li alguns artigos em que historiadores que não são cristãos diziam que a ressurreição de Cristo é o evento mais bem documentado e menos, digamos assim, e tido como certo na história. Aí eles colocam vários argumentos. Um deles é o seguinte: ninguém fez uma peregrinação lá no Monte do Calvário, né, ou no túmulo de Arimaté, né, para cultuar uma pessoa. Então, ele não morreu. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Flávio José disse que não tinha nenhum cristão dentro de Jerusalém.
Quando eles viram a movimentação das tropas cercando Jerusalém, eles correram, porque Jerusalém iria ser destruída. Então, você vê, as coisas que foram ditas por Jesus aconteceram. Então, apesar de uma coisa para o mundo antigo e para muita gente deve ser uma loucura, né? A ressurreição de um ser, né? A volta à vida, né? Ninguém vê na antiguidade nenhum tratado, nenhum judeu, nenhum grego falando que a ressurreição é um mito e tal, e tal, e tal. Né? Tal a força do testemunho e as evidências das pessoas. Né? No primeiro século, como diz lá eu não sei quem é o escritor, que um dos evangelhos diz que uma multidão viu Cristo depois de ressurreito. Então, no primeiro século, enquanto essas pessoas estavam vivas, você não podia falar isso, que tinha gente que viu ele pessoalmente. Né? E mais, morreram porque não negaram que o viram ressurreito. Então, a ressurreição digamos assim, é uma coisa espantosa, mas, do ponto de vista histórico, verdadeira. Né? Muito bem documentada, né? Por várias fontes, não tem, até o artigo, ele diz lá não sei quantos argumentos que reforçam que a ressurreição é uma realidade, né? Do ponto de vista da historiografia, né? Da técnica da historiografia, logicamente. Bom, deixa eu ver. Sobre 1 Coríntios, capítulo 15, né, Saulo? Paulo exaustivamente fala desse assunto e prova que Cristo ressuscitou. Exatamente. De forma histórica, né? Isso, exatamente. Dizendo, inclusive, que sem a ressurreição é vã a nossa pregação, vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Cristo, né? E ele diz mais, somos mais miseráveis do que os outros que não têm esperança, né? Além de miseráveis, Saulo, eu queria fazer uma pergunta, viu? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para os professores. Uhum. Essa cena do capítulo 5, em que momento se deu, assim, para a gente situar melhor? Segundo o autor, quando ele se despede dos apóstolos e dos discípulos, né, que ele diz lá, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né, ele já está subindo para ser entronizado. Né, e por isso eu vos envio, né, para você ir e pregar o evangelho. Então, quando Cristo sobe, nesse momento ele recebe a entronização. Segundo o autor de Hebreus, é nesse momento. Né? Então, a corte celestial está, digamos, montada. Né? Claro que essa visão de João não é uma visão, digamos assim, no mesmo momento, né? Ele tem essa visão depois, mas ele está vendo um fato histórico que aconteceu. Né? Na sua subida, ele sobe, é entronizado e envia o seu espírito, e aí vem o Pentecostes, que é, digamos assim, a inauguração da igreja. Né? Uhum. Cronologicamente, eu acredito que acontece exatamente após a subida de Jesus. Muito bem, muito obrigado. Concordo plenamente. Mais alguém tem alguma questão ou alguma contribuição? Saulo, uma coisa que eu acho interessante é que nesse capítulo 5, né, quando fala o leão da tribo de Davi, Judá. Tribo de Judá. essa questão do capítulo 5, que fala que leão da tribo de Judá, né? Isso me remete ao capítulo 38 de Gênesis, né? Que fala essa história de Judá e Tamar, né? Sim, exatamente. É um caso tão interessante que isso aí depois se reflete no início de Mateus, na genealogia, né? Onde fala de Tamar, Pérez, tal, e vai. Então é interessante como é que a coisa funciona, né? Como Deus está agindo desde o Antigo Testamento, né? E usando pessoas fracas, né? Pessoas que como nós, pecaram, né? Escorregaram mesmo. Né? Você tem Tamar, tem Raabe, são mulheres, né? Raabe, uma idólatra, né? Inclusive prostituta profissional. Depois tem aquela moça lá, Ruth, né? Ruth, exatamente. Que era também uma idólatra, né?
E todas essas pessoas, né, apesar do próprio Judá, né, eu não sei qual dos filhos de Jacó perdeu a primogenitura porque deitou com uma das concubinas. Para você ver, né? Então, problema sério na família, né? Digamos assim, na linhagem santa, né? E isso só atesta que a Bíblia é revelação de Deus, porque qualquer pessoa que fosse escrever um livro religioso, para basear uma religião que ele estava fundando nas histórias que ele estava escrevendo, obviamente não ia colocar esses pecados, né? Ia colocar sempre uma linhagem pura, as pessoas não cometendo erros e tudo mais, não sei o quê. No entanto, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, né? Nem dos antecedentes de Cristo. Para mostrar que o único Amém. que não pecou foi Cristo. Os seus antecessores pecaram, porque eram homens e mulheres como nós. Exatamente. Aí, Deus, E a Bíblia resume tudo isso, né, Saulo, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória né? de Deus. E João é mais A própria radical. Maria, mãe do Salvador, precisava Sim, também de um claro, Salvador, exatamente. com as palavras dela. Exatamente. O interessante é que o João é bem arrasa, né? Ele diz, olha, se você quem disser que não tem pecado é mentiroso. Só isso. Passa logo a régua. Nivela todo mundo por baixo. Nivela todo mundo por baixo. Quer dizer, o que tivemos de melhor é trapo de imundícia, né? Exato. Todas as nossas de melhor são como trapo de imundícia. Para você ver como não temos nenhum mérito. Nenhum mérito. Nossa única esperança é Jesus, né? Os méritos dele serem aplicados a nós. Sem isso, nós não veremos. Né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, para chegar lá em cima, tem que ser lavado, né? Ter as roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Né? Isso a gente vai ver mais à frente. É o requisito para participar do louvor eterno, né? E reinar, né? Sobre a terra eternamente. Bom, irmãos, mais alguém? Acho que não. Estamos para esperar pelo domingo que vem. Já terminou o tempo, Rubens? Já 11 horas já, né? Terminou. Sim, fazer uma oração só mais um comentáriozinho, mas tudo bem. Sim. Diga aí. Pode ser? Pode. Aqui esse segundo ciclo de adoração, do capítulo 5, né? Onde os seres viventes, os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, tendo a harpa em suas mãos, né? E o incenso com as orações dos santos. Diz aqui que eles entoavam um cântico novo, um novo cântico. Parece-me que dá a entender que é uma espécie de hino, né? Uma forma de adoração que jamais havia sido entoado em toda a história. E interessante é quando ele assim, fala da questão do motivo por qual o Cordeiro é digno, né? Ele diz, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as regiões da terra, né? Sim. O que me leva a entender que parece que os anjos estavam por demais inteirados de que a obra da redenção realizada por Cristo foi a obra mais extraordinária da história, de toda a história. Exatamente. Né? Ao ponto de ele se tornar digno de receber, de abrir aquele livro, o qual contém toda a agenda da história. Né? E mais, esse texto nos mostra que Deus não tem dois povos, só tem um povo. E esse povo é constituído por pessoas de todas as nações, línguas, povos, né? Ou seja,
não existe aquela exclusividade de Israel. Israel não é um povo especial de Deus, não. O povo especial de Deus se constitui da igreja, que é constituído de gentios e também de judeus. Judeus que se convertem, os judeus que aceitam que Jesus Cristo é o seu Messias. Sim. Tem mais, Rubens, não só dos judeus, mas tem gente que ninguém sabe de onde é, por exemplo. Não, pois é, exatamente. Eu estou dizendo, o que eu quero dizer, só que eu quero ressaltar é porque os pré-milenistas têm a ideia de que Deus tem dois povos. Inclusive, isso é uma questão basilar na interpretação deles. Não, que para eles, para os pré-milenistas dispensacionalistas, a igreja é um parênteses, né? É um plano B, mas o plano A é Israel, e por isso é que eles têm Israel teria um destino especial, mas não, esse aqui está dizendo que Jesus comprou pessoas de todas as nações, línguas, povos e raças. Então, existem eleitos em todos os lugares, né, de todas as nacionalidades, de todas as línguas, de todos os povos, todas as raças, inclusive dentre os judeus. Mas não significa que serão todos os judeus. Assim como não são todos os gentios, não serão todos os judeus. É interessante, eu estava apenas os eleitos. Exato, os eleitos. Apenas os eleitos. É interessante. E há eleitos entre os judeus também. Irmãos, eu estava estudando com Virgínia Jó, né? Virgínia faz uma coletânea de profecias messiânicas em toda a Bíblia, né? No Antigo Testamento. Aí Jó fala lá, Jó vê a ressurreição. Jó disse, eu vou ver com meus olhos. Vou ver com meus olhos. Aí Virgínia disse, e Jó, ele era depois de Abraão? Não, pode ter sido antes. Antes de Abraão, na verdade. Então, existiam salvos, né, e adoradores do Deus verdadeiro antes de Abraão. Melquisedeque é um deles, Jó. Os amigos de Jó lá também são crentes. Né? Eles chegam lá e também são crentes. O próprio Adão. Adão, né? A adoração remete a Adão. Então, você tem... Abel, Sete... você vem antes de Abraão existia eleitos, existia salvo, né? Porque tem gente que só pensa que só depois de Abraão, aí é os judeus e os outros, né? Depois de Abraão, não, é antes de Abraão também. Então, e é interessante é que Abraão não era judeu, né? Abraão era um caldeu. Aí. Era um caldeu, é um idólatra comum, exatamente. Isso nos mostra que o próprio Abraão foi salvo pela graça. Pela graça, exatamente. Crendo no Cristo que havia de vir, e nós somos salvos pela graça, crendo no Cristo que já veio. Já veio. Não é? A gente está numa posição até melhor, né? Porque a gente já viu a promessa cumprida. Né? A gente tem a escritura toda já, né? E eles não tinham. Cristo diz, Abraão anelou ver o meu dia, quer dizer, ver o Messias sobre a terra. Jó, o primeiro livro escrito, né? Ele diz, eu sei que meu Redentor vivo e um dia se levantará sobre a terra. Jó também já sabia. Né? Eles não viram. E nós já testemunhamos, já estamos depois. Quer dizer, é uma grande bênção. Bom, irmãos, 11h05, eu acho que a gente já pode encerrar.